Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 27, domingo, domingão, 5 horas da manhã, fazendo live. Galera, só abrir aqui Gênesis. Hoje começa a história de José do Egito. Se você nunca ouviu, tenho certeza que você vai adorar essa história. Então vamos lá. Capítulo 37 de Gênesis. José e seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de José. Quando José, essa é a história de Jacó, desculpe. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles e seu pai. A Bila e a Zilpa eram servas das mulheres dele de verdade, tá? Elas eram servas, como as mulheres deu elas como para que pudessem ter mais filhos, para que pudesse aumentar a descendência, então elas também acabaram virando mulheres dele. Ora, Israel amava Jacó, Israel amava José, mais do que todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice, e era filho de Raquel, que era a mulher que ele realmente amava. E aí houve uma complicação ali. Ele amava Raquel. No dia que era para Labão entregar a filha, ele entregou a outra filha, acho que é Lia. Entregou a outra filha para ele. Noite, não dá para ver nada. E aí ele ficou com a Lia, com a Raquel, e ainda teve mais essas duas aqui para poder aumentar a sua descendência. Filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. José, com tudo isso, ele ainda tinha um coração bom, né? Os irmãos dele o odiavam, falavam com ele de forma ríspida, e ainda assim ele queria continuar com os irmãos. Ele lhes disse: Peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Então os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José não havia outro sonho. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José é vendido e levado para o Egito. Como os irmãos foram apacentar o rebanho Siquém, do pai em Siquém, Israel perguntou a José:
Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom. Ele foi a, ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho. Ele perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Vá, lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-se das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra. Que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. A gente olha assim, parece uma. É uma maldade, né? É uma maldade, mas a gente pensar que Deus estava usando eles para se cumprir um propósito. Muitas vezes acontece coisas com a gente que a gente não imagina, mas pode ser Deus usando alguém para cumprir um propósito em nossas vidas. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas, e voltando aos seus irmãos disse: O rapaz não está mais lá. E agora, o que vamos fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram o bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai, com este recado: achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. O animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Imagina a aflição do pai agora, né? Então Jacó rasgou suas vestes
Vestiu-se do pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Capítulo 38. Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quesibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímina, para tosquear as ovelhas. Então ela tirou suas roupas de viúva e cobriu-se com um véu. Se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem. E ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então dirigiu-se a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ele respondeu: o que você... Ela respondeu: o que você me dá para ter relações contigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela
e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado quase 3 meses, foram dizer a sua nora, Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais tive relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? Ele lhe deram o nome de Pérez. Pérez significa abrir caminho. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho. E lhe deram o nome de Zera. Zera parece estar relacionado com uma palavra hebraica, que significa vermelho. Capítulo 39. José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. Ó, já começa aqui a saga de José, né? Ele era tão próspero e tão bendito ao nome do Senhor, aos olhos do Senhor, que Deus fez ele prosperar tanto que o Potifar, o dono dele, né, entregou a ele tudo que tinha para que José tomasse conta. E desde que versículo 5. Desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada.
a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vendeu nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Aliás, ele não me vedou nada, não proibiu José de nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceram, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugido para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado as roupas nas suas mãos, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Venham, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Olha a maldade. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conversou junto de si, ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para pegar, até que o dono dele voltasse para casa, o dono de José. Né? Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu essas palavras de sua mulher, ele disse: Foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Olha, onde ele chega prospera, mesmo na prisão. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às suas mãos, do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. De um lado usavam José por conta da prosperidade que Deus dava para ele, e do outro, José era agraciado por Deus, e Deus usava José para que pudesse ser cumprido o propósito de José. Então ele obedecia em todos os sentidos. José na prisão interpreta dois sonhos. Passadas estas coisas, aconteceu que o cordeiro, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofereceram os Desculpe. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava.
O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais do faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: Por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José lhes disse: Não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar, a videira havia flores, e seus cachos produziram uvas maduras. Um copo de faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de faraó, e o entreguei a faraó. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, faraó vai reabilitar você e resigná-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o faraó, e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Então aqui tem um código aqui, que mesmo José ali preso, mesmo José sabendo que está com Deus, para ele conquistar qualquer coisa, para ele conquistar a liberdade, para ele sair do cativeiro, tem que tomar ações. Então qual foi a ação que ele disse aqui? Tomou a frente e pediu: lembre-se de mim. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para o faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre minha cabeça. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são os 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Eita! No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe, coordenou e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. E esse foi a leitura de Gênesis, do 37 ao 40, a história de José. Essa história é fantástica, cheio de altos e baixos, e José não perdeu a fé em nenhum minuto. Em nenhum minuto blasfemou ou largou mão daquilo que ele tinha no coração. Ele continuou sendo o mesmo José, mesmo que seus irmãos tenham vendido ele, mesmo que a esposa do chefe da guarda tenha tentado com ele e jogado ele na prisão, mesmo na prisão ele sendo ali honrado. Então te aguardo aqui amanhã para a gente continuar essa história que é fantástica. Eu espero que vocês estejam gostando.
Eu estou amando fazer isso daqui. Está sendo um aprendizado imenso aqui para mim. E agradeço muito todos que têm comentado, todos que têm curtido, todos que têm assistido, mesmo depois da live, tá joia? Então, fiquem todos com Deus e façam um excepcional dia. Te espero aqui amanhã para a gente concluir essa leitura, tá joia? Ah, daqui a pouquinho a gente vai ler Provérbios, tá?